Imagina só poder assistir a uma batalha em escala microscópica acontecendo em tempo real. Um novo remédio, sabe? Caçando e destruindo células doentes dentro de um corpo vivo. Isso aí pode parecer ficção científica, mas não é. É a realidade da imagem pré-clínica. Uma verdadeira janela para o futuro da medicina que começa, olha só, com os menores dos pacientes. E hoje a gente vai dar uma espiada por essa janela. Pensa bem nisso por um segundo. E se fosse possível ver com uma nitidez absurda uma nova terapia em plena ação? A gente poderia observá-la navegando pelo corpo, encontrando o alvo certinho, atacando e começando a cura. Tudo isso ao vivo, acontecendo ali, dentro de um organismo. Seria incrível, né? Pois é, a resposta é que a gente pode fazer exatamente isso. E o segredo está todo na imagem de pequenos animais. É por meio deles que os cientistas conseguem uma visão que nunca tiveram antes sobre como as doenças funcionam e se os novos remédios são eficazes. Isso acelera e muito o caminho para descobertas que podem salvar vidas. Então qual é a grande missão por trás de tudo isso? Na verdade, é bem direta: tornar o invisível visível. Seja o crescimento silencioso de um tumor ou a forma como um novo medicamento viaja pelo corpo para achar seu alvo. O objetivo é transformar suposições em certezas. Tá, mas por que essa abordagem é tão revolucionária assim? É que, ao acompanhar o mesmo animal ao longo do tempo, ele se torna sua própria base de comparação, seu próprio controle. Isso dá pra gente dados muito, mas muito precisos sobre a progressão da doença ou o efeito de um remédio. O resultado? Uma ciência mais forte usando menos animais. O que não só é mais eficiente, mas principalmente reforça o nosso compromisso ético. E essa eficiência toda anda de mãos dadas com a ética. Todo esse campo é guiado por um princípio fundamental para garantir o bem-estar animal, um conceito conhecido como os 3 R's. Os 3 R's são substituição, que é basicamente usar alternativas sempre que der, como modelos de computador; redução, que é exatamente o que a imagem permite, obtendo resultados fortes com menos animais; e, por fim, refinamento, que é focado em minimizar qualquer desconforto e melhorar o cuidado com os animais em cada etapa do processo. Beleza, mas como é que os cientistas conseguem capturar essas imagens tão extraordinárias? Eles usam um verdadeiro arsenal de câmeras de alta tecnologia e cada uma delas tem seus próprios superpoderes. Vamos dar uma olhada nas principais. Primeiro, a gente tem o PET e o SPECT. Pensa neles como se fossem detetives biológicos. Em vez de só mostrar a anatomia, a estrutura, eles revelam a função, o que está acontecendo ali. Usando esses radiotraçadores que o corpo encara como moléculas normais, eles conseguem iluminar processos como o metabolismo, mostrando onde as células estão mais ativas, como num tumor, por exemplo. Mas espera aí, como é que essas imagens ficam tão nítidas? O segredo está numa peça chamada colimador. A melhor analogia é pensar nele como um segurança de balada, sabe? Ele barra os fótons bagunceiros e só deixa passar aqueles que estão indo na direção certinha até o detector. Sem ele, a imagem seria só um borrão. Agora, a gente tem os mestres da anatomia, a ressonância magnética ou MRI e a tomografia computadorizada, o CT. Se o PET e o SPECT mostram o que as células estão fazendo, a ressonância e a tomografia mostram exatamente onde elas estão. Elas nos dão mapas 3D com uma resolução altíssima da estrutura do corpo. Cada tecnologia tem seus pontos fortes, claro. A ressonância magnética, com seus ímãs potentes, dá um detalhe incrível de tecidos moles, como o cérebro. E o melhor, sem usar radiação. O ponto é que ela é mais lenta. Já a tomografia é a campeã da velocidade. Ela usa raio-x para criar uma imagem em segundos, o que é ótimo para estruturas como ossos. A escolha entre uma e outra depende totalmente da pergunta que a pesquisa quer responder. Ok, ter a tecnologia certa é só uma parte da história. O ambiente onde essas imagens são feitas é tão crucial quanto. Então vamos entrar num laboratório. Olha, uma instalação de imagem pré-clínica não é só uma sala com equipamentos caros, não. É um ambiente controlado, nos mínimos detalhes, projetado para ser eficiente e, acima de tudo, seguro. Com áreas separadas para cada etapa, a gente garante que os animais, principalmente os mais vulneráveis, estejam sempre num espaço estéril e protegido. A jornada de um animal num dia de imagem é um procedimento super meticuloso. Começa com o pré-aquecimento, para manter a temperatura do corpo estável. Depois, uma anestesia gasosa, que é bem segura, é usada para garantir que ele fique imóvel e confortável. Depois da imagem, ele é monitorado de perto durante a recuperação, e só então volta para o seu alojamento. Cada passo é pensado para garantir precisão e bem-estar. Mas olha, ter as melhores máquinas e um laboratório perfeito ainda não é tudo. Os dados mais confiáveis só vêm de uma coisa: um plano de estudo impecável.
é o projeto da pesquisa. E essa citação aqui, ela resume tudo. Para que os dados que a gente coleta sejam realmente úteis e não só um monte de números sem sentido, o planejamento tem que ser perfeito desde o comecinho. É aí que os bioestatísticos entram como parceiros fundamentais, garantindo que o experimento seja desenhado para responder à pergunta certa do jeito certo. E como é que se constrói um projeto de pesquisa à prova de falhas? Bem, tudo começa respondendo a estas 6 perguntas aqui. Elas são a base de tudo. Desde definir com clareza a questão principal até calcular o número exato de animais necessários, nem a mais, nem a menos. Cada resposta é um tijolo na construção de um estudo que é, ao mesmo tempo, poderoso cientificamente e ético. Agora, um detalhe que parece técnico, mas que é, olha, absolutamente crucial. A diferença entre unidade experimental e unidade observacional. Pensa assim, a unidade experimental é o jogador que recebe a instrução, ou seja, o camundongo que recebe o tratamento. Já a unidade observacional é cada jogada que a gente mede, como o tamanho do tumor a cada semana. Confundir os dois é um erro grave, porque as medições do mesmo animal estão ligadas entre si. A análise precisa levar isso em conta para a gente não chegar a conclusões exageradas ou simplesmente erradas. Certo. Agora chegou a hora de juntar todas as peças. Como é que todo esse planejamento, toda essa tecnologia de ponta se transforma em avanços médicos de verdade? Para a gente ver isso na prática, vamos pegar um exemplo concreto. Um estudo que está testando um novo remédio contra o câncer. Um remédio projetado para atingir uma molécula bem específica que faz o tumor crescer. A pergunta é, como os pesquisadores sabem se ele está funcionando de fato? A resposta veio das imagens, e o que elas mostraram foi isso aqui. Uma queda de 50% na atividade do tumor, e isso visível pela captação do traçador PET, depois de uma única dose do tratamento. É a prova visual inquestionável de que o remédio não só achou o alvo, como está fazendo efeito. E o que esse número significa na prática é algo gigantesco. Ele não só confirma que o remédio funciona, mas abre as portas para a medicina personalizada. Ao conseguir identificar visualmente quais tumores respondem ao tratamento, os cientistas podem prever quais pacientes vão se beneficiar daquela terapia, poupando os outros de tratamentos que não funcionariam para eles. Enfim, desde o desenvolvimento de novos remédios até a validação de terapias, essa capacidade de ver a luta invisível dentro dos menores pacientes está acelerando o progresso da medicina de um jeito impressionante. A grande pergunta que fica no ar é, com ferramentas tão poderosas em mãos, qual vai ser a próxima grande fronteira que essas pequenas imagens vão nos ajudar a conquistar?